Olá, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, com uma equipe maravilhosa aqui dentro da nossa sala. E hoje nós vamos falar do pensar ao fazer e ao ser. É o livro do Dr. Joe Dispenza. Como quebrar o hábito de ser você mesmo e como criar um novo eu. Esses são, quer dizer, é um livro só na tradução de Portugal e na tradução do Brasil. Quebrando o hábito de ser você mesmo aí no Brasil e como criar um novo eu aqui em Portugal. E nós estamos hoje já no episódio 6 e vamos já para a segunda parte do nosso livro. Se você está aí agora, já dá um like nesse vídeo e compartilha com seus amigos, chame todo mundo, porque hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e o que nós vamos colocar aqui vai ajudar muito na sua vida, tenho certeza. Vai ser uma grande contribuição. Eu sou Luciene Marques, do Mais Saúde, e trabalho com saúde integral. E todas as quintas-feiras, eu e essa equipe fantástica que está aqui comigo hoje, que se você ainda não conheceu, vai conhecer já já, nós estamos no canal do Mais Saúde, no YouTube, às 21 horas de Portugal, 17 do Brasil, falando sobre saúde integral. E nessa quinta-feira, nós vamos falar sobre ansiedade, como vencer a ansiedade, como superar a ansiedade. Você algum dia já se sentiu ansioso? Não? Já? Aguarda quinta-feira, nós vamos abordar esse tema e queremos você participando. Então, vou passar agora para os colegas aqui e eles vão se apresentar. Eu vou começar hoje pela Amanda. Fala, Amanda. Olá, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Amanda Santos, eu vivo em Portugal, vivo em Lisboa, sou terapeuta e estou aqui com o pessoal para a gente falar sobre esse livro maravilhoso, um tema muito lindo, muito especial. Então é isso, passo para a Duane. Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui, quero agradecer pelo convite de mais uma vez estarmos aqui fazendo o estudo do capítulo 6 do livro Como Criar um Novo Eu, do Joe Dispenza. Quantos aprendizados maravilhosos, quantas trocas nós temos a fazer aqui. Então, meu nome é Duane, eu sou terapeuta sistêmica, moro em Porto, em Portugal, e é um prazer estar aqui. Vamos hoje, com certeza, ter aí grandes aprendizados para a vida. Um beijo, até daqui a pouco. Olá a todos, eu sou Virginia Araújo, sou portuguesa e vivo também aqui no Porto e estou hoje convosco para partilhar do capítulo 6 e aprender muito a mudar a nossa vida. Estamos nessa, estamos juntos. Ok, grande Virgínia, nossa representante aqui de Portugal, porque nós estamos transmitindo de Portugal, aqui do Porto, e só tem brasileiro. Como pode melhorar? Falta Luciene Ribeiro, minha xará. Oi, gente, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário. Eu sou Luciene Ribeiro, sou psicóloga. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Trabalho com psicologia cognitivo-comportamental, psicologia positiva. Obrigada, Luiz, Luciene. Luiz Henrique, por acaso, ele é meu irmão. Qualquer semelhança será mera coincidência. Irmão de profissão também. Agradeço Luiz, Luciene, Amanda, Virginia e Duane por mais uma vez nós estamos aqui para participar. Ok? Obrigada. Olá, boa noite. Eu sou Luiz Ribeiro, Luiz Henrique Ribeiro, sou psicólogo, trabalho aqui no Porto, no Espaço Mais Saúde. Essa que falou agora, a Luciene, a minha esposa é a Luciene, que é a Luciene Marques, faz parte da nossa equipe lá, e a Luciene Ribeiro no Brasil é minha irmã, é a minha versão melhor acabada. Infelizmente, bem mais bonita do que eu, né? Então, mais uma vez estamos aqui, é uma oportunidade muito grande de participar, debater, discutir os assuntos desse livro maravilhoso, que já mudou a vida de muita gente e vai mudar a de você também. Então, vamos acompanhar passo a passo que nós vamos colocar aqui hoje. Muito obrigado. E agora eu quero aqui agradecer a presença da Marisa Azevedo. Olá, Cristiane Reis.
Ô, Cristiane, você está convidada, quase que intimada para quinta-feira participar com a gente aqui, viu? Estou te esperando. A Priscila também, a Amandinha, que bom, gente, vamos compartilhar, vamos chamar os amigos, porque o nosso tema hoje é muito legal e nós temos, inclusive, pessoas aqui que vão falar de experiências suas, olha só que bacana, porque o conhecimento, ele é importante, e mais importante ainda, quando você coloca todo o conhecimento na prática, e quando você pratica, e pratica, e pratica, e você muda a sua vida. Olha que bacana, não é? E é para isso que nós estamos aqui. O nosso intuito é divulgar, é difundir essas informações. E para isso a gente se juntou e a gente discute aqui os temas do nosso livro aqui, que se você ainda não leu, corre lá amanhã, compra o livro, compra hoje online, começa a ler. Se você está lendo, pô, legal, parabéns, e provavelmente você já mudou a sua vida. E hoje nós vamos falar aqui sobre os 3 cérebros, do pensar, ao fazer e ao ser. Então, aqui o Joe Dispenza, ele vem fazendo uma abordagem, ele explica como funciona o nosso cérebro cognitivo, o nosso cérebro emocional, o nosso cérebro límbico e o nosso cerebelo. O nosso cérebro cognitivo é aquele da razão, é aquele que aprende, que tem as informações, que faz o julgamento, e o nosso cérebro emocional é aquele das emoções, ele já tem o nome, o cérebro límbico ou cérebro emocional, porque é ele que controla toda a nossa parte emocional, todo o nosso corpo, e o nosso cerebelo, que todas as nossas atividades aprendidas, todas as nossas atividades motoras, é controlada pelo cerebelo. Então, se a gente juntar os 3, a hora que o nosso cerebelo tirar de letra, fizer isso memorizado, isso que você quer ser, memorizar, e você sentir toda aquela emoção, olha, bingo, você vai estar se tornando o ser que você está pretendendo ser, né? E fazendo uma recapitulação também dos outros capítulos que a gente vem falando, e a gente, baseado no Joe Dispenza, e ele diz que você precisa pensar antes de ter as coisas, você precisa acreditar, você precisa imantar esse pensamento com a tua emoção. Quando você consegue fazer isso, você sente como se aquilo já tivesse acontecido. Esse é o segredo que é da criação. Então, se você tiver vontade de mudar, se você não quer mais esse resultado que você tem hoje, você precisa se tornar uma nova pessoa. Você precisa ser um ser completamente diferente. Você precisa pensar diferente. E se você pensar diferente, você vai sentir diferente. E quando você pensar e sentir diferente, você vai ter uma outra personalidade. E é sobre isso que a gente começa agora. E eu passo a palavra para Duane. Nesse capítulo, ele começa falando assim, que a mudança implica novas formas de pensar, fazer e ser. E ele diz que toda mudança, bem na página 121, ele fala assim, toda mudança começa pelo pensamento. Podemos começar imediatamente a formar novas ligações e circuitos neurológicos que refletem os nossos novos pensamentos. E nada deixa o cérebro mais excitado do que quando está a aprender a assimilar conhecimento e experiências. Ele diz que são afrodisíacos para o cérebro. Então, nós... Qual é a página, Duane? 121. E estudando, tem uma frase do Albert Einstein que diz assim, que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Então, a imaginação, ela atua diretamente sobre o nosso corpo físico, nas células, né, nos nossos tecidos e órgãos. E quando nós temos a capacidade de imaginar e modificar os nossos pensamentos, nós temos, já foi comprovado, né, que nós conseguimos ter essa modificação interna dos nossos órgãos, né, que vem a partir dos órgãos e células. Tem um outro livro que eu estou lendo aqui, que ele fala assim, ó,
A imaginação, ela atua sobre o nosso físico, comunicando com tecidos, órgãos e células. Essa comunicação pode ser deliberada e não usa diferentes trajetos neuronais para a transmissão da informação. Acontece porque a imagem sempre representa uma experiência na totalidade. Quando formamos uma imagem mental, ela implica em vários vetores, associações e memórias, de aspectos sutis e até musicais, e invoca os sentidos. Então, o que Joe Dispenza fala aqui nesse livro é essa questão da quando você modifica os seus pensamentos e você tem a capacidade de modificar os hábitos, isso vai ressoar de dentro para fora no seu corpo físico, e isso vai ressoar em resultados inimagináveis. Então, quando nós temos a capacidade de mudar esse pensamento, nós temos essa capacidade de mudar aqui de dentro para fora. E ele fala que, mais na frente aqui, que eu acho que vocês vão estar também falando aí, ele vai mostrar nesse livro como você passar do pensar, ele dá o exemplo de pensar, fazer e ser. Mas ele vai ensinar uma forma de pensar e ir direto para o ser, né, que seria através das meditações. Mas aí, mais na frente, a gente pode estar falando que tem algo antes para poder falar aí. Muito bom, Duane, muito bom, muito bem colocado. Vamos ouvir agora a Luciene Ribeiro. Bom, gente, é exatamente isso como a Duane está falando, né? Eu peguei aqui um exemplo na página 151, do capítulo 6, como ele diz aqui, é o que eu chamo de desaprender e aprender. Ou seja, eu acho que é o que mais difícil nós temos como ser humano, que esse aprendizado dessas crenças, esse aprendizado errado que nós temos, ele é tão forte conosco, que desaprender isso eu acho que é uma coisa assim mais difícil que tem. Nossa, mas como é que eu vou desaprender de ser eu mesma? Como é que eu vou desaprender de ter esse tipo de comportamento, né, padrão? Eu acho que um exemplo como esse seria interessante a gente imaginar assim. Vamos imaginar que nesse futuro próximo não existirão mais carros como os nossos. Por exemplo, quando veio, de repente, a marcha automática, que a gente passa no carro manual, a gente passa a marcha ali, 1, 2, 3, 4, 5, só que a gente faz isso tudo automaticamente. Ao contrário da marcha, que automaticamente o motor faz isso para ela. A gente, quando aprendeu a dirigir, a gente ficava lá na autoescola pensando, agora eu faço assim, aperto o acelerador, eu passo a primeira, eu passo a segunda, eu passo a terceira, a quarta, a quinta. Aí veio o carro automático, facilitou a vida de muita gente, mas mesmo assim a gente ainda tem que passar algumas marchas mesmo com o carro automático. Então vamos imaginar assim como seria interessante chegasse uma autoescola, olha, nós temos um tipo de carro totalmente diferente, você vai reaprender do zero, você vai esquecer tudo. Não, mas eu sei dirigir um carro. Não, você não sabe mais dirigir um carro. Vamos desaprender a dirigir o carro? Quem teria mais facilidade? Aquele adolescente que vai tirar a carteira, que vai pegar aquele carro novo, que não tem nada a ver com o tipo de aprendizado, são comandos eletrônicos, que para ele é facílimo, ele aperta aqui, aperta ali, aperta não sei aonde, né? Que nem aqueles controles remotos, que tem gente que parece que nasceu sabendo plugar os controles remotos, ou na internet, como os adolescentes, e outras pessoas que não nasceram na era da informática, então, para nós, é muito mais difícil. Então, esse desaprender, é por isso que esse desaprender, ele é muito complicado. Porque desaprender é isso mesmo, é imaginar. Imagina você desaprender a andar no seu carro. É assustador, porque a impressão que a gente tem é que nós vamos Eu nunca mais vou saber dirigir. Como assim eu vou desaprender a andar no meu carro? Não passa uma sensação esquisita? Você parar e pensar assim, esquece tudo. Volta para a autoescola. Exatamente, Lu. Eu passei por isso quando eu saí do carro comum de câmbio e fui para o carro automático, e depois, quando eu voltei para o carro de câmbio, nossa, assim, levei um tempinho para me readaptar, né? Realmente, uma criança, hoje em dia, você vê que ela tem muito mais facilidade, ela trabalha muito mais com esses montes de aplicativos, né? As aplicações e os programas nos telemóveis, nos telefones, nos computadores e tudo mais, em detrimento das pessoas com um pouco mais de idade, que não viveram com isso. Vou passar a palavra aqui. Luiz, você quer falar antes? É isso? Eu quero comentar uma coisa aqui com a Luciene. Você está falando aí
do automático, que a gente se programa a vida toda para fazer uma determinada tarefa de uma determinada maneira. E aqui, colocar no livro, existe uma angústia que está associada a isso. A gente vai ler isso no livro, e quando você lê isso no livro, a gente tem assim, tá, mas como é que a gente faz isso na prática, né? Porque, como você acabou de falar agora, eu vou deixar de ser eu, né? Porque eu acabo confundindo a minha própria personalidade com aquela característica que eu desenvolvi. Quer dizer, eu sou assim, 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 faço isso, 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 isso. Aí agora, quando eu tiver que mudar, no caso do centro, assim, eu tenho que desaprender a dirigir, para voltar a dirigir. Aí, nesse caso, eu tenho que desaprender a ser eu para ser eu, né? E aí eu vou ser o quê? Nesse inteirinho. Então, esse pode ser um dos grandes impeditivos da gente fazer as mudanças, porque a gente fica assustado. É como se fosse despersonalizar, fosse nos deixar de ser aquela pessoa para poder encarar uma nova faceta da nossa vida, da minha vida. Mas vou lembrar o seguinte, quando nós nascemos, a gente nasceu sem esses adereços todos, né? Então, a maior parte é aprendido durante o decorrer da nossa vida mesmo, e só que a gente faz isso com tanta convicção que a gente acaba confundindo com a nossa própria personalidade. Nós somos assim. Então, é bastante interessante, bastante importante essa questão de desaprender, porque eu acho que o primeiro passo a gente tem que estar na nossa mente, que a gente vai ter que abrir mão um pouquinho daquela maneira como a gente é. Talvez não imediato tudo, né? Porque senão fica assustador demais. As pessoas acabam entrando em colapso, parafuso, e aí volta atrás, aí não consegue fazer mais nada, não dá nenhum passo. Vamos fazer as coisas aos pouquinhos. Pega coisas que não tem tanto impacto assim, que você possa fazer pequenas mudanças, que aí você começa a ganhar confiança que você não deixa de ser você, simplesmente é uma transição. Né? Chega até aquele momento que você fica inseguro, dali você acaba conseguindo fazer o próximo passo. Pode falar, Lu. Então, só para fechar isso que você falou, esse medo que você disse, eu acho que ele é tão forte, porque assim, você aprender uma coisa de um jeito diferente é uma coisa, eu vou aprender isso de outra forma. Mas o desaprender que ele fala é muito profundo. E seria mais ou menos se você dissesse assim, vamos imaginar que você olha uma turma de pessoas que fizeram pós-doutorado, tudo PhD, pós-doc. Aí você chega e fala assim, vocês estão dispostos a voltar para o primário? Eu sou da época do primário, tá, gente? Então, vocês estão dispostos a voltar para o primário? Quem é disposto a voltar para o primário? Vamos ser realistas. Ninguém quer voltar para o primário. Pô, o cara já fez pós-doc. Não é nem isso que você está falando, Lu. A maior parte das pessoas que já tem um nível de formação, e ainda com pós-graduações como mestrados ou doutorados, tem grandes dificuldades, e quem conhece alguns acadêmicos sabe, em voltar à academia, à faculdade, à universidade, para fazer um outro curso. Por exemplo, eu já vamos dizer que eu sou psicólogo, já fiz mestrado em psicologia, doutorado em psicologia, tenho pós-doutorado em psicologia, e agora me interesso, sei lá, por nutrição. Só que não tem nada a ver com a minha área. Então, se eu quiser saber mais sobre nutrição, o ideal seria fazer uma formação em nutrição, mas será que eu vou conseguir sentar lá no banco, junto com os formandos de nutrição, pessoas que, a meu ver, eu estou muito aquém daquele conhecimento, será que eu vou ter que conseguir voltar atrás? Né? Não é só questão de humildade, não, é questão também de fazer a coisa funcionar mesmo. Será que a maioria não consegue? A maioria não consegue, não. Eu conheci pessoas que conseguiram fazer isso, mas realmente é muito difícil voltar atrás. Nesse caso, então, dos pós-doutorados, seria mais ou menos assim. Imagine que os alienígenas pousassem aqui no planeta na semana que vem. E aí, de uma hora para outra, todo o conhecimento nosso vira como se fosse jardim de infância perto do que eles têm. Então, todo mundo que era aqui uma referência, top, 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 eu sei tudo, eu sei. Aí você descobre que não sabe nada, que a história que você conhece está toda faltando um monte de coisa, que o conhecimento que você tem de ciência ele é muito, muito, muito irrisório. Né? A maioria das pessoas elas vão entrar em pânico, porque elas vão deixar de ser elas. Né? Se os extraterrestres chegarem aqui, espero que eles cheguem devagar para não assustar essas pessoas. Muito bom, Lu, muito bom. Vamos ouvir o que a Amanda Santos tem aí para gente. Então, olha só, completando ali do Luiz, nessa questão profissional, isso existe uma grande dificuldade, né? Muitas vezes a pessoa está
não está satisfeita na profissão que está, e essa mudança, esse começar de novo, existe um bloqueio muito grande, né? Eu até separei aqui algumas coisas, e assim, o que acontece? Quando a pessoa ela está pensando, fazendo e sendo, ela está em flow, tudo acontece para ela, e muitas vezes, por comodismo, ela permanece fazendo aquilo sem estar satisfeita, e por medo de se jogar, né, e ir além. Muitas vezes, assim, o conhecimento, né, as pessoas às vezes têm o conhecimento e não coloca, e acaba não colocando em prática. Eu até separei aqui na página 155, se o conhecimento é para a mente e a experiência é para o corpo, então, quando põe o conhecimento em prática e cria uma nova experiência, ensina o corpo o que a mente aprendeu intelectualmente. O conhecimento sem a experiência é meramente filosófico. E realmente, se a gente não bota em prática aquilo que aprendeu e não sai do papel, né, e a pessoa começa a sentir uma frustração e esse medo de se jogar, né, de desaprender para aprender novamente, para abrir. E a gente fala assim que a rotina, né, ela deixa o cérebro dormente, ele está sempre dormindo, então é isso. Olá, Amanda, tudo bem? Olá. Essa frase é sensacional, né? Muito, muito legal, isso que você colocou agora no final, que pode repetir para mim? Repete para a gente aí. Né? Que o conhecimento sem a experiência... O conhecimento sem a experiência é meramente filosófico. Né? Gente, não estamos criticando os filósofos, tá? Não quer dizer que a filosofia não tenha utilidade, não é isso, tá? É que, assim, a gente, como foi bem colocado pela Amanda, se nós não colocarmos aquilo na prática, a gente não pegar e começar a vivenciar aquilo, a gente está sempre rodando, comendo pelas beiradas. Então a gente fala. Aí tem uma frase que a gente tem no Brasil, diz muito, e todos nós aqui somos professores, então os professores que escutem aqui não fiquem ofendidos, mas eu entendo porque essa frase diz, porque que diz essa frase, porque às vezes assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? Porque o que isso quer dizer? O que está por trás disso? Aquela brincadeira que está por trás disso é que se você não praticar aquilo, você vira simplesmente um teórico daquilo. Tá? Então, você pode explicar, e você está sempre sendo um teórico. Tem uma parte do livro do Dr. Joe Dispenza em que, o próximo capítulo que a gente vai falar na semana que vem, ele teve que passar pela situação de que ele teve que voltar atrás e ser... descobrir ele mesmo dentro daquele contexto, porque ele acabou sendo... ele ficou tão teórico, que ele acabou não praticando as coisas que ele mesmo fazia. Então, ele teve que dar um passo atrás e começar a experimentar aquilo tudo. Uma outra coisa que eu queria falar para quem está assistindo aqui, que a Luciane falou no início sobre o sistema límbico, os córtex. Eu sei que esses termos são um pouco difíceis para as pessoas que não têm nenhum conhecimento nessa área. Então, só para lembrar aqui, né, ela falou de 3 áreas, são os 3 cérebros. Tá? É o neocórtex, o sistema límbico e o cerebelo. Tá? Anatomicamente é o seguinte: você tem o córtex, o neocórtex é a parte de cima do córtex, do córtex do nosso cérebro. As pessoas todo mundo sabe mais ou menos a anatomia do cérebro, assim, visualmente todo mundo conhece, mas não sabe que existem várias partes, subdivisões do cérebro, até porque no desenvolvimento das espécies nós temos uma parte que é reptiliana, que é o nosso tronco encefálico, é a base onde o cérebro vai crescer. Todo mundo tem isso. Tá? Então, a maior parte, todos os mamíferos foram desenvolvidos a partir dos répteis. Então, está aí no nosso DNA, nós somos lá, no fundo, nós somos um lagarto. Só que os lagartos e os répteis, eles não tinham nem sistema límbico, nem o neocórtex. Tá? Então, no desenvolvimento, o ser humano, o cérebro foi formado, tem um córtex cerebral, que é o cérebro, tá? E os mamíferos desenvolveram uma estrutura que fica embaixo do cérebro, chama-se sistema límbico. Esse que é o responsável pelas emoções. Tá? Então, assim, fica mais ou menos aqui na linha dos olhos, passando para trás aqui, o sistema límbico fica ali. Então, se vocês pegarem na internet, rapidamente, facilmente vocês vão ver essas estruturas, mas só para a gente se conectar aqui. E o neocórtex é o cérebro humano que tem, que é a parte mais neocórtex, é mais nova, a parte mais recente, mais externa do córtex cerebral. É uma camada fina,
essa camada fina é a que faz a nossa diferenciação de seres humanos, né? Nós somos os seres humanos porque nós temos o neocórtex, os outros animais não têm. Tem o córtex, os mamíferos têm o sistema límbico, os répteis têm um pequeno córtex e o tronco encefálico, só isso. Tá bom? Só para a gente se estruturar aqui, se posicionar para a gente entender do que foi falado no início. Mas é fácil encontrar isso na internet. Muito fácil, também muito fácil de aprender também, tá, gente? É bom a gente estar sempre entendendo que está visualizando o nosso corpo, essa estrutura, eu acho que fica mais fácil da gente aprender a colocação aqui. Pode falar, Virgínia. Muito bem. As frases que eu escolhi foi: a mudança começa com o pensar e podemos desaprender e aprender. Eu vejo o lado positivo do desaprender e do aprender. É muito bom, sobretudo quando nós temos crenças, não é? É de facto muito bom eu poder ter a capacidade de desaprender, criando novos pensamentos, criando novos sentimentos, criando novas experiências. E de facto, eu nos últimos tempos eu mudei muito, eu estou com um novo ser e é baseado nessa minha experiência que eu gostava de partilhar aqui algo que se passou comigo e que eu acho que exemplifica e que dá uma imagem do que nós estamos a falar aqui, do pensar, fazer e ser. Então, eu tinha, e de facto é assim, basta mudar o nosso pensamento que nós mudamos tudo, a partir do momento em que agimos, não é? Em que pomos em ação os nossos pensamentos. E então eu tinha pânico, completamente pânico, de encher o depósito de gasolina do meu carro. Durante anos e anos eu não conseguia. Geralmente eu ia sempre ao mesmo sítio para pôr gasolina, porque eu já conhecia um senhor que costumava lavar os carros e ele enchia-me o depósito de gasolina. Até que eu, um dia, já nesta minha fase de transformação, pensei, não, isto não pode continuar assim. Eu tenho que ser independente, isto faz-me bem, à minha autoconfiança, não tem cabimento. E então, um dia, portanto, eu pensei isso, e um dia eu disse, o senhor estava a pôr a gasolina, disse: olha, peço desculpa, mas olha, podia-me, por favor, ensinar como é que isso se faz? Porque, olha, eu tenho muito medo. A verdade é que, do pensar, eu passei então para o fazer, ou seja, para a ação. Eu pus em prática tudo aquilo que eu pensei, todos os conhecimentos também que adquiri na primeira fase, quando o senhor me ensinou a colocar a gasolina, a encher o depósito do carro. Então, um dia eu fui com os meus filhos, pus gasolina no carro e senti a parte da emoção, o cérebro límbico, não é? A parte da emoção. Então eu senti uma alegria imensa, eu senti uma autoconfiança, eu senti-me autoconfiante, mesmo auto-amor mesmo. Fiquei tão orgulhosa de mim, então eu experimentei uma nova emoção. Essa nova emoção, quando entrei no carro, festejei com os meus filhos, porque eu sou apologista de que mesmo as pequenas vitórias devem ser festejadas, e a verdade é que já na fase que isso acabou por se tornar um hábito, hoje foi cerebelo, não é? E hoje eu meto gasolina, já nem penso o que estou a fazer, é algo de mecânico, portanto, e realmente a hipótese que nós temos, a faculdade que nós temos de mudar o nosso ser, de nos tornarmos outra pessoa que eu sou. Eu, há uns tempos para cá, tenho vindo a transformar imensas situações e, de facto, é uma alegria imensa nós conseguirmos experimentar este ser, um novo ser. É isto que eu vos deixo-vos o meu testemunho. Eu penso que deu para ver direitinho as três fases, os três cérebros: o cérebro, o pensar, o fazer e o ser. Deixo para o Luís. Muito bem, Virgínia, muito bem colocado, seu exemplo aí, a sua transformação. Tem muito de você nisso, não é?
é o conhecimento sendo colocado na prática. Para a galera que é do Brasil, que está aqui assistindo a gente, nos acompanhando, aqui na Europa, nós mesmos chegamos no posto de gasolina e colocamos o nosso combustível, diferente do Brasil, que tem frentista. Aqui, muitos poucos postos de gasolinas têm um frentista para nos auxiliar. Na maioria deles, nós chegamos lá, na bomba, apanhamos, botamos lá e vamos lá dentro no caixa fazer o pagamento. É assim que funciona. E esse aí é o exemplo da Virgínia. Muito bem, Virgínia, parabéns para você. O conhecimento nos ajuda a produzir e a promover essas transformações. E por que para algumas pessoas é tão fácil e para outras é tão difícil? Porque em alguns momentos nós executarmos uma transformação, conseguir o resultado, é muito fácil, em outros momentos nem tanto, já é mais difícil. O que acontece aí? Segundo o que o Joe Dispenza vem colocando, ele e diversos outros autores que eu tenho acompanhado também, como Greg Braden, como o próprio Bruce Lipton, Aline McTaggart, enfim, tantos outros, e cada dia eu vou descobrindo mais gente. Hoje fiquei feliz da vida que nós estamos saindo aqui do confinamento, voltei para o ginásio hoje, já fui lá me exercitar, que saudade que eu estava, não podia deixar de passar na livraria. Fui lá na Bertrand, dei uma olhada, vi um monte de livros, já fotografei um monte para poder comprar. Já fiz uma relação muito legal que eu posso compartilhar com vocês depois. E o conhecimento facilita isso, facilita a gente a produzir essas mudanças. Mas para que o conhecimento, como alguém colocou ali, acho que foi a Amanda, eu adoro aquela fala, que o conhecimento sem a prática não é uma filosofia. Então, para as coisas acontecerem, é preciso que a gente produza alguma ação, que a gente coloque em prática. E colocar em prática é algo é fácil, mas ao mesmo tempo requer vigilância, porque nós estamos no modo operacional condicionado a ser uma determinada pessoa. E foi bem o que a Luciene colocou também. E mudar requer que a gente faça tudo diferente. Então, se você está construir, você faz um planejamento e dali você constrói. É mais simples do que, de repente, você já tem um grande edifício e você tem que fazer uma reforma. Você tem que primeiro colocar aquilo abaixo, demolir, pensar se vai poder fazer por aqui. Tem determinadas estruturas que você fica muito preocupado de demolir e produzir aquela reforma. Então, fazer mudanças requer uma disposição, requer você realmente não ter medo. E o medo vem bem para distrair a gente daquele objetivo que a gente está querendo. Nós temos medo de deixar de ser, deixar de existir, porque conhecemos a nós como uma personalidade X. E eu estava pensando, até estava conversando aqui com o Luiz um pouco antes da gente iniciar, que isso é muito sério. Nós nos acostumamos a ser quem percebemos que somos, ou a quem a gente, com o tempo, construiu para que os outros percebessem como nós queremos ser percebidos. Não é? Tem uma diferença. E imagina, isso acontece muito com militares, imagina militares que passam uma vida inteira dentro do seu trabalho, dentro da sua corporação, sendo reverenciados, com uma patente lá em cima, e aí essa pessoa ela se reforma, ela se aposenta, e ela não tem mais aquela patente de direito, não é? Ela tem, porque ela continua, mas não é, e ela não é mais chamada por aquela patente, e ela acha que a vida dela ali acabou, que ela não é mais ninguém. Ou você é um grande diretor de uma empresa e depois você não é mais diretor e você fica como se você deixasse de ser você. E isso acontece muito com as pessoas que se aposentam, elas perdem, algumas pessoas se deprimem
porque elas perdem o rumo, elas não sabem quem elas são, elas estão tão acostumadas a ser um determinado personagem e elas estão necessitadas de ter quem lembre a elas quem elas são, como aconteceu com o próprio Joe Dispenza, e ele conta nesse capítulo que ele fez o filme, participou, ele é quiroprata e com um consultório lotado, com muito sucesso. Ele participou daquele filme. No Brasil, Quem Somos Nós? Aqui em Portugal, Que Raio Sabemos Nós? E ficou muito famoso. Daí em diante, ele passou a ser convidado para dar vários workshops, para dar palestras, e ele conta que em espaço de tempo de a cada 2 dias ele estava em 3, 4 lugares diferentes, e que de repente aquilo foi sendo ele foi virando aquela pessoa, aquele personagem. E aí um dia ele chegou em casa e ele foi descansar um pouquinho e ele teve uma visão que é o próximo capítulo, que é o capítulo 7, e ele fala sobre o que ele viu, que ele viu as 2 mãos dele, uma em cima e outra embaixo, e ali naquele espaço, aqui em cima é quem ele estava sendo, e aqui embaixo quem ele é de verdade, quem ele era. E o que tinha aqui no meio. E aí ele parou com tudo por 6 meses para poder se reencontrar, e a gente vai falar disso na próxima segunda-feira, porque ele esqueceu quem ele era, ele estava precisando de pessoas para relembrar ele quem ele era, e quando ele não estava viajando e falando, olha, eu estou nesses lugares, eu viajo, eu sou essa pessoa, eu estou no palco, eu estou falando, eu estou dando aula. E ele, quando não estava fazendo isso, ele não sabia quem ele era. Isso acontece demais com a gente, e é preciso que a gente fique muito atento para não precisar passar por isso, porque nós somos muito mais do que um personagem. Nós somos um ser. E entender isso vai facilitar você ser quem você quiser ser. Você não precisa para sempre ser um personagem que lá atrás você começou a ser, e se agora você não quer mais, você não precisa ser isso. É bom a gente ficar em paz com a gente e gostar disso, gostar de estar comigo, gostar de estar consigo próprio, não é? E eu passo agora para Virgínia. É muito importante também daqui referir, eu penso que também já foi referido, que é a dor que causa o sair da nossa zona de conforto. De facto, nós são muitos anos, no meu caso, por exemplo, alguns, pronto, de muitas crenças, de crenças bastante enraizadas, não é? E, de facto, é por isso que eu falo das pequenas vitórias que têm que ser festejadas mesmo, porque são essas pequenas vitórias que nos vão dar força para nós sairmos noutra situação da nossa zona de conforto novamente. Geralmente o renascer ou nascer de novo é também um processo doloroso. No fundo, é nós vermos quem éramos e quem somos. E nessa fase do quem éramos até ao quem somos atualmente, é toda uma transformação. É de facto nós olharmos para trás e quase não nos reconhecermos, não é? Claro que tem um lado positivo, porque se eu me estou a construir, não é? Vou ficar muito feliz, ainda por cima, se essa reconstrução que eu faço e o destruir da anterior, se essa reconstrução é algo que me completa, é algo que me faz alguém mais pleno e mais feliz, então o resultado final de facto muito positivo, mas que é um ato, que é todo um processo doloroso, porque de facto não é nada fácil sair da nossa zona de conforto. E a respeito ainda das mudanças e da dificuldade, e vem novamente a saída da zona de conforto, na geração dos meus pais, foi quando apareceu
os computadores, etc. E muitas das pessoas, e não eram assim tão velhos quanto isso, porque teriam talvez na altura os seus 55 por aí, apareceram os computadores e foram imensas pessoas, acabaram por escolher vir reformados mais cedo, pessoas que estavam muito empenhadas na profissão, ainda muito dentro, muito enraizadas na profissão, e que saíram porque na altura não se adaptaram à informática, aos computadores. E isso para vos mostrar que, de facto, o sair da nossa zona de conforto é sempre, ou seja, o renascer, o queimar a ponte, é sempre um ato doloroso, porque é o nascer de algo, mas também é o desaparecimento de outra parte. De facto, este capítulo é muito, 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 muito importante, também porque, como eu já referi, ele também retrata todo o meu processo, um processo do qual eu me orgulho e que tive também como mestres o Luís e a Luciene. São eles os responsáveis, também os corresponsáveis desta minha transformação, deste meu novo ser, que realmente me faz muito, muito feliz. Portanto, o renascer pode ser doloroso, mas é muito bom. Virgínia, você é a principal peça nessa transformação toda. Nossa borboletinha saindo do casulo aí, passando por um processo de transformação, linda, colorida. Parabéns, Virgínia. E realmente toda mudança é um processo doloroso, porque lembra que existe a lei de Erbe que diz que neurônios que disparam juntos permanecem juntos e vão cada vez mais se fortalecendo. Porém, a gente também pode destruir isso aí, fazer a podação e criar novos caminhos neurais. Isso ele também fala nesse capítulo. Só que isso é doloroso, mas a gente consegue fazer. E eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês, eu não sei quem é que vai pegar para começar a responder, que é, a partir do que a gente aprende nesse capítulo, é possível a gente criar uma realidade. E como criamos a realidade? Quem quer pegar aí? Duane, vai lá, Duane. Então, respondendo essa pergunta e também contextualizando um pouco o que a Virgínia colocou, eu também tive, ao ler esse livro, eu me identifiquei muito com a história do Joe Dispenza, que eu trabalhei por 17 anos como executiva no Brasil e coordenava cursos em vários estados, viajava, pegava voos assim 3, 4 por semana, e era uma vida assim totalmente automática, né? Muitos eventos assim e tudo. E de repente eu paro e consigo perceber e perceber que aquilo não estava fazendo bem para a minha essência. E foi aí que eu descobri, né, o meu propósito de estar trabalhando com o que realmente eu gostava e há anos vinha estudando. E um dos processos que me ajudou foi justamente o que Joe Dispenza coloca nesse livro, que é a meditação. A meditação conseguiu assim, ter uma grande transformação na minha vida. E através da meditação, ele fala aqui na página 133 assim: a meditação permite-nos modificar o nosso cérebro, o nosso corpo e o nosso estado de ser. O seu cérebro começaria a disparar de novas maneiras e a formar uma nova mente. Isso é o ensaio mental em ação. Então, eu passei a estudar e a fazer as meditações, inclusive no Instagram, às terças e quintas, às 7 da manhã, no Brasil, e às 11 horas aqui em Portugal. Eu faço uma meditação chamada meditação sistêmica, onde eu utilizo os conhecimentos das constelações sistêmicas familiares, que, na verdade, é uma meditação onde eu conduzo, né, que eu conduzo as pessoas na forma da imaginação, da criação. E como essa meditação ela trabalha muito a questão do sentimento, os resultados têm sido assim fantásticos. É tudo que o Joe Dispenza coloca aqui nesse livro. Então, assim, quantos feedbacks eu tenho tido das pessoas através das meditações com grandes transformações de doenças, de curas, de
de modificações de comportamento, fala que ela mudou e a família mudou, na verdade, né? Quando a gente muda, o mundo muda também, né? Porque a gente passa a ter um novo olhar para esse mundo. Então, assim, o que Joe Dispenza coloca sobre a meditação é muito interessante e ele propõe justamente essa modificação, né? Ele diz que através da meditação nós podemos passar do pensar direto para o ser, sem passar pelo fazer. Você apenas criando aquela imaginação, e quando você cria numa intensidade onde você consegue ter o sentimento de realização, isso transforma suas células. E isso vai ressoar e fazer. E ele fala aqui que quando ele fala que recorde-se de que os pensamentos são para o cérebro e os sentimentos são para o corpo. Então não adianta nada fazer uma meditação e depois terminou a meditação não sentir nada, né? Ele até fala assim, como que nós vamos saber se a prática meditativa teve atuação no nosso cérebro e nas nossas células? Se você observar o resultado após. E se você perceber que após aquela meditação, você continuou naquele estado, você só não ficou naquele momento que parou a meditação ali. E ele faz essa proposta, né, de fazer uma meditação todos os dias para essa transformação. E quando nós fazemos isso, é como se a gente estivesse reeducando o nosso pensar, o nosso cérebro, e as células modificam, né? O que nós percebemos é isso. E assim, os resultados que eu percebo durante muito tempo de trabalho é que realmente existe essa transformação interna, né? E ela é sensacional. Muito bom, muito bem colocado. Realmente é um trabalho espetacular a gente fazer a meditação, porque quando a gente medita, a gente pode ir para o espaço das infinitas possibilidades, que você entra lá como sendo ninguém, sem nenhuma formatação, e aí sim você pode ser o que você quiser. E isso é bastante interessante, porque quando nós imaginamos, e imaginar, eu costumo dizer que é uma das capacidades mais importantes que nós temos, porque quando nós imaginamos, nós podemos imaginar o que quiser e sentir. E aí, quando a gente sente, eu até anotei aqui que quando um pensamento se torna a experiência, o produto final é a emoção. Quando a gente já começa a sentir aquela emoção, é porque aquele pensamento já está se tornando a nossa própria experiência. E isso aí é o que faz a gente conseguir produzir as mudanças. E se a gente puder ficar em estado meditativo por mais de 30 minutos, ou por pelo menos 30 minutos, é muito legal, porque tem um outro trabalho que eu já li sobre isso, que nós vamos dar mais chance, mais condição de começar a proporcionar mudanças neuronais, a fixar mais essas mudanças. Então, o trabalho da meditação é algo fundamental, é algo fantástico e faz a gente acreditar, porque a gente começa a sentir. Quem mais comenta? Vai, Luiz. Noêmia, muito obrigado. Muito bom isso que você colocou, né? Sigam aí a Noêmia na meditação que ela faz, nos horários aí. Nós vamos deixar na descrição aqui embaixo para quem quiser participar e acompanhar o trabalho que ela faz. É um trabalho fantástico, um trabalho sistêmico, muito, muito, muito legal. Vou lembrar vocês aqui o seguinte, a gente está falando muito de cérebro, a gente está falando muito de corpo, de cerebelo, de estruturas cerebrais, mas a consciência ela não é uma estrutura física, vamos lembrar isso. Tá? A consciência ela é metafísica, ela é o piloto de tudo, ela que comanda tudo, mas ela não está dentro do nosso cérebro, não pertence a nenhuma estrutura. Ou seja, o nosso corpo todinho é que obedece a essa metafísica que é a nossa consciência. É algo muito mais sutil, que depois a gente pode desenvolver isso em outros assuntos, em outras lives, né? A gente está tentando fazer o roteiro aqui do livro, mas no próprio livro vocês vão ver que vai chegar uma parte que vai falar sobre a consciência. Mas por que eu estou chamando atenção para isso? Porque existem várias maneiras de nós conseguirmos fazer as modificações que nós queremos fazer. Uma delas é fazer a meditação, porque a gente entra no estado alterado de consciência e a gente começa a conseguir substituir as percepções que nós temos de realidade.
Esse é o grande benefício silencia a mente, deixa aquele ruído todo e começa a diminuir e você começa a substituir aquilo por pensamentos que sejam positivos, pensamentos daquilo que você deseja, porque metafisicamente falando, o que acontece para nós alterarmos a nossa realidade é quando a gente tem o nosso pensamento, que é produzido pelo cérebro, aí a gente produz a emoção, que é produzida pelo sistema límbico, e aí a gente tem aquele sentimento final, que é a elaboração disso. Então, dentro do universo, a linguagem que o universo entende para poder criar a realidade, ou fazer com que nossa consciência seja dirigida para aquela realidade, é justamente esse sentimento. Então, quanto mais intenso, se eu pegar o meu pensamento, conseguir organizar ele, e produzir uma emoção associada àquilo já pronto, aquilo que eu quero que acontecer. Mas eu não digo eu quero, porque quando eu digo eu quero, eu mesmo estou dizendo para mim mesmo que eu não tenho. Então, eu já sou, eu já tenho, eu já estou, eu quero tanto ir lá para Cancún, ficar lá olhando, tomando água de coco. Então, imagina você já na praia, sentado lá, na sua cadeira lá de praia, tomando sua água de coco, a sua cerveja, sei lá o que você quer beber, mas você já está lá. Sinta isso, sinta com todo o seu desejo, toda a emoção que você quer, você vai começar a fazer com que o seu cerebelo, vocês não sabem aqui atrás, ele é responsável pelo comportamento automático. Então você vai mudando toda a circuitaria cerebral para auxiliar aquele processo e você entrar no automático disso. No livro aqui tem uma parte bastante interessante que ele fala, em que isso acho que é na página 168, acho, 167, só está no finalzinho do capítulo, ali que ele conta, por exemplo, de alguém que faz as meditações, faz todos os trabalhos, ele entende como é que funciona, estuda todo o processo, aí ele está indo para casa, a esposa dele liga e fala assim, olha, a minha mãe marcou um almoço com a gente daqui a 3 dias. E aí o personagem lá para até o carro, porque poxa, ele detesta a sogra dele, porque já teve brigas domésticas com ela, que já teve. E aí aquilo começou a produzir um estresse tremendo nele. E aí, na história ali, ele vai colocando que ele tem que passar um processo interno de redefinir o que ele sente pela sogra dele, de entender por que aquele processo está acontecendo, o que está por trás daquilo. Então, se você fizer uma redefinição sobre os seus valores que estão relacionados àquele seu sentimento, e aí, vamos lembrar, né? Meus sentimentos que eu tenho que são contraditórios são ruins ou são uma grande oportunidade de fazer uma mudança? Até aquele momento ele não lembrava mais da sogra, mas precisou acontecer algo naquele momento ali, que ele foi convidado para participar, para ele reviver, tirar de lá de dentro, brotar dentro dele toda aquela questão que ele não conseguiu elaborar. Entende? Você tem que pegar naquele momento, aproveitar aquilo, o que eu tenho que mudar, o que eu posso pensar, como é que eu posso redefinir isso? E aí ele faz todo o processo e aí ele consegue fazer, vai até o final. Agora, lembrando, né? E uma brincadeira que não tem, obviamente, não tem nada a ver com a sogra de ninguém. A minha sogra era a minha segunda mãe, isso é uma brincadeira só. As pessoas falam assim, mas eles vão falar assim, mas isso aí por quê? Se fosse com a sogra, minha sogra, eu não conseguiria, não. Talvez outra pessoa conseguisse. Então, se vocês querem começar a fazer o primeiro passo dessa mudança, aproveite alguma situação mais fácil, tá? Que às vezes você com uma pessoa que está muito difícil na sua cabeça, que está muito enraizada, que é um impacto emocional muito forte, você vai encontrar tanto nível de resistência dentro de você que você talvez não consiga fazer isso e acaba concluindo que é impossível. Mas é possível. Então, o que você pode fazer? Aproveite as outras coisas que acontecem com você. É na hora que você vai estacionar, alguém entra na sua frente, é quando um funcionário de algum lugar lhe trata mal, é quando o seu patrão briga com você e você não acredita que não tem motivo nenhum para brigar, aproveite as outras oportunidades que tem na sua vida, são menores, e para você elaborar, por que eu estou me sentindo isso? Faça essa pergunta. A gente está sempre indo para a situação que nossa mente é assim, imagina aqui, para cima e para baixo. Por incrível que pareça, a gente está sempre indo para onde a gente acha melhor e sempre se afasta daquilo que a gente não quer. E por incrível que pareça, se você está indo naquela direção do desconforto, da raiva, do desgosto, e você está indo naquela direção, é porque você quer ir lá. E se você quer ir lá, é porque tem um motivo por trás que você está querendo ir. Faça a pergunta. Quando você começar a fazer essa contradição dentro da sua própria cabeça, você vai ver que aquilo é absurdo. E você vai começar a mudar. Os dois não têm razão para ser dessa maneira.
Ah, mas eu não quero ir para lá. Então, por que você está indo para lá? Não, eu não quero ir. Tá sim. Na hora que o balconista lhe tratou mal, você ficou com raiva dele. Tá? Então, se você não tivesse nada para resolver naquilo ali, você não ficava com raiva. Você ficou com raiva porque você está indo naquela direção. E porque, de alguma maneira, você está valorizando aquela raiva, aquele sentimento, o desgosto, ao ser maltratado. Então, vá lá nas suas crenças originais que você vai começar a mudar. Essa é a minha dica de hoje. É que, na prática, você já pode começar a fazer isso agora. Tá bom? É isso aí, Lu. Bora para você de volta. Muito bem colocado, Luiz. O que eu posso ser e fazer hoje que vai me dar resultados diferentes, vai me tornar uma pessoa diferente? Essa é a pergunta. Quem mais quer comentar? Levanta a mão. Ok, vamos lá, Lulu. Oi, Luiz. Bom, Luiz, o que você está falando aí assim, é incrível. A gente já falou hoje aqui sobre medo, a gente falou sobre os bloqueios do medo, sobre sair da zona de conforto. E esse exemplo que você deu aí foi fantástico. Eu tinha marcado até aqui, está aqui na página 151. Em vez da mente trabalhar rumo a um objetivo, olha o exemplo aqui do livro, bem interessante. Não serei mais uma pessoa furiosa. O corpo ruma a outro. Vamos continuar furiosos e permanecer banhados nas substâncias químicas familiares. A propósito, vocês dois não conhecem ninguém que tem esse tipo de situação com quem eu lido. Não conhecem ninguém, tenho certeza que vocês não conhecem. Né? Ou seja, queremos unificar a intenção da mente com as respostas do corpo. Porque é uma incongruência absurda. A gente lida primeiro com o medo, né? Com essa sair da nossa zona de conforto, porque a nossa zona de conforto é deixar o corpo nos comandar. O corpo está no piloto automático, é a nossa zona de conforto. E esta incongruência que ocorre o tempo inteiro. Então, através do que vocês falaram hoje sobre a meditação, a Maduane falou bem sobre a meditação, a Amanda também, que isto faz com que nós possamos conseguir um determinado equilíbrio, como o Luiz Henrique falou, para que nós possamos começar a ver quando esse processo começa a acontecer. Que na hora que você começa a sentir uma emoção que você sabe que você estudou, que você não deveria sentir, que você deveria repelir, mas o corpo é mais forte, porque o corpo é o quê? Como está escrito lá atrás, ainda no capítulo 5, a gente vive 99% no comando do corpo. Porque o corpo é a personalidade. O corpo ele quer sobreviver a qualquer custo, como diz o Luiz Henrique, ele quer sobreviver a qualquer custo. Então, como ele quer sobreviver a qualquer custo, é a nossa dita personalidade, ela quer colocar essa situação para nós o tempo inteiro. Então, você diz, eu não vou mais fazer isso. Só que o teu corpo, ele ignora totalmente e ele continua a fazer. Então, a gente tem que sair, se a gente começa a acalmar a nossa mente através da meditação, de escutar coisas boas, de ler coisas boas, porque a meditação também, na hora que você está lendo alguma coisa que é bastante interessante para você, principalmente esses estudos de expansão de consciência, é uma espécie de meditação também. Você está ouvindo um mantra, alguma coisa, é uma espécie de meditação também. As pessoas têm dificuldades, né? Elas acham que não vão conseguir acompanhar a meditação tradicional, mas às vezes só um áudio que você está escutando, ele vai ser ali esse ponto em que você vai começar a perceber, opa, eu realmente preciso entender esta incongruência absurda que tem entre a minha mente e o meu corpo. Quem vai ganhar? A minha mente ou o meu corpo? Quem é que está lá na cabine de comando? A gente tem que se perguntar, peraí, quem é que está mandando? Por que eu estou deixando, né, o corpo mandar? E não eu, que eu sou o piloto aqui desse avião, né? Então, foi muito legal todas essas colocações para a pergunta que a Luciane fez, do que o que nós podemos fazer para começar a modificar isso. Em primeiro lugar, assim, eu acho começar de forma, nem que seja sutil, a perceber essas pequenas mudanças. Se eu tenho uma ideia de começar a fazer algo diferente e vem aquela vozinha lá de dentro, essa vozinha é o corpo que está mandando? Não, você vai continuar fazendo isso. O corpo está mandando, porque eu preciso desses hormônios, eu preciso disso tudo que eu estou acostumada.
Eu estou viciada nessa situação assim, né? Então, essa consciência, esse começo de iluminação pode vir justamente disso tudo que nós falamos aqui. Primeiro, Perfeito. de você saber, entendeu? Perfeito, Lu, muito bem colocado. E realmente o corpo fica viciado como um adicto em se banhar, como você falou, dessas substâncias químicas. Por isso que é difícil. Agora, para a gente começar aqui as nossas considerações finais, Amanda, você quer colocar alguma coisa? Quero sim. Tem uma parte final que eu acho que não poderia ficar de fora, que aquela Não, questão só um instantinho, Amanda, desculpa. A galera que está aqui assistindo, se vocês quiserem fazer perguntas, coloquem agora aqui no chat para poder a gente responder depois da Amanda. o que ali da história da sogra, né, que ele colocou ali, qual que foi a mudança que ele fez? Ele começou a sentir compaixão por ela e começou a olhar que, enfim, não foi tão mal assim. Aquilo que ele trazia dos 10 anos estava só na cabeça dele, uma coisa que ele alimentou. E tem uma frase, uma partezinha aqui do livro que eu achei sensacional. Então, é assim, quando conseguir sentir prontamente gratidão ou alegria, ou quando conseguir apaixonar-se pelo futuro sem precisar de alguém, de um bem ou de uma experiência para se sentir assim, essas emoções elevadas ficarão disponíveis para alimentar as suas criações. E eu achei fantástico, assim, porque quando você substitui nesse momento, igual a Luciene estava falando, de fúria, de raiva, e você vai olhando para aquilo, opa, isso é meu, isso eu preciso disso, preciso alimentar, e vai substituindo pela gratidão, compaixão, pela empatia, tudo vai se tornando mais leve. Então era isso que eu queria colocar. Muito bem colocado, perfeito para a gente encerrar aqui. Pratiquem. Se você ainda não leu esse livro, vai lá, compra e leia. E continua acompanhando a gente aqui. Nós temos os outros vídeos que estão disponibilizados aqui no Facebook e, aos poucos, também eles estão indo para o nosso canal no YouTube. É bom que vocês que não assistiram os primeiros assistam. Aqui no chat não tem perguntas, mas se vocês depois quiserem fazer pergunta, pode colocar aqui e a gente vai ver e vai responder também. Então, pessoal, inspiração, bons pensamentos, imaginação e muita criação. Vamos ficar por aqui, encerramos por hoje e na segunda-feira que vem estaremos de volta com o próximo capítulo. E essa é a segunda parte do livro. A terceira parte desse livro é a meditação. E aí o bicho vai pegar por aqui, a coisa vai ficar muito interessante. Pessoal, boa noite e espero vocês na segunda-feira, nesse mesmo horário. E também, na quinta-feira, já deixo aqui o convite para vocês participarem da nossa live, o nosso programa Mais Saúde Integral, e nós vamos falar sobre como superar a ansiedade. Um beijo e até lá!